quero hoje trazer aqui uma palavra. Eu vou estar um misto aí de compartilhar alguns testemunhos, já que estamos voltando, mas eu queria trazer alguns pensamentos também dentro aqui de João capítulo 8, verso 31 ao verso de número 36. Eu quero trazer alguns versículos aqui e assim nós continuamos a conversar, não é, nessa noite, a compartilhar também alguns testemunhos. Disse, pois, bom, já está aqui na tela, ok? Dá mais um minutinho para quem está procurando aí, mas já está na tela. Então, João 8, 31 até o 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos falar juntos esse versículo? Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma vez, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por sermos livres em Cristo Jesus, por encontrarmos a vida do Senhor em Cristo Jesus, a vida do Pai manifesta no Filho, e que vem através do Espírito Santo com muito poder sobre nós, mudando as nossas realidades humanas, as realidades de prisões, as realidades de coisas, ó Deus, que tentam nos travar, nos parar na nossa humanidade, que é tão limitada, falha, mas temos uma promessa, que se o Senhor Jesus, o Filho de Deus, nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não precisamos mais ser escravos do medo, escravos dos vícios, escravo de pessoas, de situações humanas, sejam lá quais forem. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Fica conosco e ministra, Pai. Continua a nos ministrar nessa noite de partilha, de testemunhos, aonde estamos aqui, Senhor, como igreja, vendo a manifestação do Senhor, vendo a salvação, vendo, Deus, vidas transformadas, vidas, Pai, que o Senhor tem, ó Pai, feito a Tua obra acontecer na vida delas, e nós nos alegramos, Pai, no Senhor. Vem, Espírito Santo, como cantamos aqui, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Ministra através da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero trazer alguns pensamentos e partilhar mais testemunhos. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje eu não vou trazer divisões, enfim, mas eu trago um tema. Eu trago um tema que eu queria que nos levasse a pensar, que é genuinamente livres. Ou livre genuinamente. E eu queria perguntar para você: você realmente é livre? Genuíno, o que é genuíno? É aquilo que não é quando a gente fala, por exemplo, em peças de automóvel. Não é? Aquilo que é genuíno é aquilo que é da fábrica mesmo, não é de outros, não são marcas que foram feitas sobre outros modelos, outras medidas, outras coisas, mas é genuíno, realmente aquilo é original. Eu queria que você pensasse sobre o princípio de ser livre, mas assim de uma forma
de uma forma autêntica, de uma forma genuína, de uma forma original, ou seja, livre mesmo, livre para valer. Eu queria pensar, porque, sabe, nós temos a palavra de Deus, agora, é evidente que se nós não nos enquadrarmos na palavra num todo, nós viveremos algumas coisas boas, mas não viveremos a plenitude. E uma das coisas que nos é oferecido no plano de Deus é o princípio da libertação, é o princípio de ser livre. Agora, para que a gente seja realmente livre, eu não vou entrar em textos, nós estamos num culto de quinta-feira, um culto mais rápido, e eu, como estou hoje tirando também, voltando de viagem, tirando para partilhar testemunhos, eu não vou me alongar aqui em tantos textos, mas apenas nesse texto que lemos aqui, e depois eu trago mais um versículo, mas apenas nesse texto aqui, nós já temos algumas coisas para nos ater e para ver se nós estamos enquadrados nele. Primeira coisa, versículo 31, a gente vê aqui, que eu preciso permanecer na palavra para ser discípulo de Jesus. Eu preciso permanecer na palavra para ser discípulo de Jesus. Ou seja, a libertação, ela é um processo que se inicia e ela vai se completando à medida que nós vamos nos adequando o quê? Ao princípio bíblico. Se há uma coisa que traz libertação para nós, é isto, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz libertação mais do que qualquer outra coisa. É evidente que nós sabemos que há um processo e principalmente para pessoas aí, quando a gente fala, entrando na questão de pessoas que às vezes estão mesmo possessas, é evidente que vai precisar de ajuda de outras pessoas também, que possam estar orando, que possam estar ajudando nesse processo de libertação mais profundo, num sentido apenas de possessão. Mas você sabe que tem gente que não é possessa, mas que tem atitudes demonizadas. Tem atitudes que elas são ações malignas. Elas são ações que, na realidade, podem até não vir se manifestando assim de forma, o demônio manifestando de forma corpórea na vida de pessoas, mas às vezes situações que vêm, que a gente vê que não tem nada de Deus, mas tem tudo com demônios. E a gente precisa estar atento a isso, para nós não nos perdermos no processo daquilo que é a vida plena que Jesus prometeu para nós. Porque, deixa eu lhe perguntar, existe vida plena quando nós estamos presos? Alguém vive a plenitude da vida prisioneiro de alguma coisa? Não. Vida plena é vida livre. Eu terei a vida plena em Cristo Jesus quando eu genuinamente for livre. Quando a minha vida for uma vida entregue ao propósito, ao projeto de Deus, onde nada me atém, nada me pega, nada vai ser uma prisão para mim, nada vai ser algo para me acorrentar, para me prender, porque eu estou entregue ao propósito, ao projeto de Deus, eu estou entregue, então eu estou livre para cumprir o propósito. Quantas pessoas que elas falam, eu sou livre, porque eu não tenho isso, aquilo outro, mas para mim, uma das coisas que mostram que somos livres é quando nós estamos entregues ao propósito. Veja o verso 31 que está aqui. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Eu vou ser discípulo de Jesus se eu permanecer na palavra. Deixa eu falar. Pode alguém permanecer na palavra sem cumprir o propósito de Deus? Sem viver a vida para Deus? Aí a gente vai, só alguns princípios. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia o quê? A sua cruz e
e siga-me. E siga-me. Temos que obedecer ordens. Isso aqui eu estou falando na simplicidade do início, né, da caminhada. E aí a gente vai crescendo. Não ligaram o ar-condicionado hoje aqui, né? Está faltando aqui. Eu estou sentindo que não ligaram o ar aqui. Então, a realidade é que isso são as coisas simples. Agora, a gente vai para o versículo 32, e aí a gente vê que nós, à medida que conhecemos a verdade, nós somos libertos pela verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Novamente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois bem, você viu a ligação do verso 31 para 32? Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Se você ver aqui aqui mesmo essa tradução, volta para o 31 e você vai ver que tem um ponto e vírgula. Ou seja, continua. Continua a mensagem acontecendo. Então, é como uma continuação de Jesus ali falando, vocês permanecerão na minha palavra e se vocês permanecerem nela, vocês são verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, igreja, nós seremos genuinamente livres se nós permanecemos na palavra, conhecemos a palavra e vivemos a palavra. Pode pôr 32, nós já fomos para o 32 aí. Então, se eu conhecer a verdade, eu serei liberto por ela. Pois bem, o verso 33, aí então, Jesus está falando aqui para os judeus, e eles então falam, olha, nós somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Uau, aí Jesus no verso 34, Jesus, de forma muito objetiva, de forma assim, ele vai na espinha, né? E ele já pega e ele vai e fala, não é? Será que não dá para abrir as portas ali, pessoal aí? Sabe? Acho que ajuda aí, se abrirem as portas aí vai ajudar um pouquinho, que hoje a coisa foi quente, né? Acho que vai ajudar um pouquinho, pelo menos as de lá. Não sei se aqui vai valer aqui por causa do barulho, né? Vocês veem aí, por favor, mas pelo menos as de trás. Pois bem, Jesus é claro em dizer, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Veja bem, como é possível ser genuinamente livre se eu estiver no pecado? É porque há pessoas que querem manter uma vida onde ela vai buscar a Deus, ela quer Deus, só que ela permanece na prática de pecados. Não existe como, na realidade, sermos genuinamente livres se nós continuamos a ter algumas práticas. E por isso, o que eu creio que o cerne dessa mensagem e aquilo que essa mensagem quer nos levar a realmente avaliar é como nós estamos ponto a ponto da nossa vida, em cada área da nossa vida, para ver se nós estamos realmente vivendo uma vida plena ou se estamos em algumas áreas vivendo a liberdade, mas em algumas áreas estamos presos. E aí, só eu é que sei, só você é que sabe. É pessoal. É pessoal. Então, somos nós que vamos saber, particularmente, então, se eu sou livre ou se eu estou vivendo uma vida prisioneiro. Porque, em parte, ok, eu conheci Jesus. Eu fui liberto de algumas coisas, mas de outras eu não fui. Aí a Bíblia, então, vem falando que para nós que
O que comete pecado é escravo do pecado. Então não tem como alguém que está na prática do pecado dizer que é livre. É por isso que a minha pergunta nessa noite: somos genuinamente livres? A pergunta é para nos levar a ver as nossas ações, avaliarmos as nossas ações e vermos os princípios aqui só desse texto. Só nesse texto a gente já vê. A gente já viu que, em primeiro lugar, aqui no verso 31, que eu só posso realmente ser discípulo verdadeiro, ou seja, genuíno discípulo, se eu permanecer na palavra. Aí eu fui para o verso 32 e eu vi que se eu conhecer a verdade, eu serei liberto pela verdade. Mas aí o verso 34 vem falando que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então não tem como a gente se apegar a algumas práticas aí erradas, estar presos nessas práticas e dizer: não, eu sou livre, Jesus me libertou, eu sou salvo. Pois bem, é preciso a gente ter atenção à palavra. Aí o versículo 36 vem dizendo para nós: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A realidade é que se Jesus liberta, nós somos libertos mesmo. Agora, para ser liberto, é preciso ter a ação genuína de Cristo Jesus. Ele que é a palavra, o verbo de Deus, o verbo vivo de Deus. Então, ele é a palavra, ele é a libertação genuína. Nós temos a libertação, então, em Cristo Jesus, e somos libertos pela palavra da verdade, por todos os princípios que nós já temos. Então nós precisamos nos apegar à palavra e entender que eu só serei liberto se a palavra estiver em mim. Se a palavra estiver em mim, Jesus estará em mim, e Jesus é a fonte de libertação que eu tenho. Sabe o que acontece? Tem muita gente, sabe, por exemplo, nós às vezes somos criticados por pessoas que falam assim: nossa, vocês cristãos dão dízimo? E as pessoas acham que as pessoas que dão dízimo, elas são presas. Deixa eu perguntar, você que é dizimista, não precisa ninguém levantar a mão, só estou perguntando para você. Você que é dizimista, o que você se sente, preso ou livre? É só para você pensar. Eu tenho consciência daquilo que é a libertação de um dizimista. Para já que o dizimista, entenda, ele é livre espiritualmente, porque eu costumo dizer que o dízimo é como se fosse um seguro, até mesmo um seguro espiritual. É mais ou menos isso que a gente vê lá em Malaquias 3:12, né? Por essa causa vos repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Está falando do 10, que disse que trazei todos os dias na casa do tesouro, né, para que haja mantimento na minha casa. Aí no 12 fala: por essa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma. Ou seja, para mim é como um seguro espiritual, é algo que eu estou fazendo. Então entenda, sabe, tem gente, geralmente quem vai até mesmo criticar é gente que às vezes ela, por exemplo, ela tem vícios que ela não consegue se livrar daqueles vícios. Uma das coisas que as pessoas às vezes não conseguem se livrar de vícios é porque não é firme na palavra. E eu estou falando aí não só dentro da questão de quem é de fora, mas quem é de dentro também. Então é para a gente pensar, nós que somos de dentro também. Há pessoas que às vezes mantêm anos e anos em vícios dentro da igreja, e ela não consegue se libertar de vícios. E uma das coisas, a gente vai ver, são pessoas que não conseguiram ainda também serem livres nesse princípio de serem liberais, de poderem entregar, devolver, porque para mim dízimo não é nem dado, eu não dou o meu dízimo, eu devolvo, eu entrego. Porque a palavra, o princípio bíblico é que eu recebo de Deus e eu devolvo a 10ª parte para Deus. Para mim, eu não dou, eu dou oferta. Porque a oferta eu dou da minha, do que eu entendo pela palavra que eu devo dar. Certo? O dízimo não, o dízimo eu devolvo, porque tudo que tenho, eu entendo que vem de Deus. Certo?
Deus me dá a força, o dom da vida para eu trabalhar, para eu me mover, para eu existir. Então eu entendo que tudo vem dele, pela palavra, amém? Estamos falando aqui palavra. Agora, então, se tudo vem dele, aí então ele fala que eu tenho que ser mordomo. O mordomo não faz aquilo que quer, mas faz aquilo que o Senhor quer que ele faça. Então, nós somos, por exemplo, pela palavra, levados a sermos mordomos. A Bíblia, por exemplo, fala para a gente não estar desperdiçando nosso dinheiro, não estar gastando dinheiro naquilo que não é pão, por exemplo. Você está vendo como o consumismo é errado, é pecado. Para mim, que o consumismo é até para mim. Se estiver errado aí, mas para mim, que consumismo, para mim, isso é meu entendimento, para mim é pecado. Entende? Porque a Bíblia fala para eu não estar gastando dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, não ficar vendo desperdício. É porque tem gente que compra em demasia, porque viu uma promoção, eu vou comprar, ou não precisa, mas está bonito, então eu vou comprar. Fica um pouco de tempo, já vai lá para comprar. Está errado. A gente precisa de libertação. E se a gente pensasse assim, pois eu estou tendo uma renda extra, eu posso talvez ajudar mais um processo missionário. E se eu pensar desse jeito? E se eu pensar naqueles que têm a dificuldade de comer diariamente? Está entendendo? Aí eu vou me envolver com o mover de Deus na face da terra, eu vou estar livre das coisas terrenas. Você está entendendo que isso aí é liberdade? Quando eu não estou preso a ficar gastando aqui na terra. Eu não estou dizendo que você não pode ter. Aliás, deixa eu dizer, se você puder ter coisas boas, tenha coisas boas, mas não em excesso. Entende? Se Deus está te dando a capacidade para você tenha coisas boas, você não precisa ter coisa ruim, não. Você é filho de Deus, sabe? Ele é o dono da prata e do ouro. Eu não estou aqui de forma nenhuma dizendo para você não tenha. Eu estou dizendo para você tenha com atenção. Tenha, sabe, com equilíbrio. Tenha dentro do entendimento de que é na liberdade. Tenha, mas dentro do entendimento que você não vai fazer por fazer, mas você vai fazer com consciência. Você, como mordomo, vai saber distribuir a sua renda, a sua fonte de renda, você vai saber distribuir como convém. E aí, é claro, para mim, deixa-me dizer, sou muito claro, para mim faz parte da libertação. Quando nós recebemos algo, para mim, a primeira coisa que nós devemos já fazer é separar a 10ª parte. É separar. Não quer dizer que o salário caiu, você já tenha que fazer a transferência, mas você já separa. Para mim já é separado no orçamento. Está entendendo? Ou seja, a primeira coisa está no orçamento. Antes de comida, aí você fala, mas pastor, isso é loucura. Não, isso é ser livre. Isso é ser livre. Isso é ser livre do medo, por exemplo. Sim. Isso é ser livre do medo de que amanhã vai faltar. Não, nunca faltou. Nunca faltou. Isso é ser livre do entendimento que não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Isso é ser livre dentro do entendimento que eu estou fazendo porque eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu creio na provisão dEle. Eu não estou crendo na força do meu braço, do meu intelecto, eu estou crendo na palavra. Olha a palavra dizendo então para nós que conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é a genuína libertação. Ser livre genuinamente é viver sem medos. Sem medo de cumprir propósito, de cumprir a palavra, sabe? Entenda isso, viva bem. Tem gente que não tem capacidade de viver bem, de sair de férias, fica com medo às vezes, mas eu vou sair de férias. Não, gente que não tem medo de ter o seu dia de folga. Aliás, o dia de folga é necessário, né? Não é só, na realidade, o dia de folga, é dia de descanso, é diferente, né? A folga é o termo técnico aí. O termo espiritual é dia de descanso. Você não apenas precisa, você tem que entender que você tem que ser livre para viver isso aí. E a verdadeira libertação é quando você pode reconhecer que você é incapaz. Então Deus é capaz. E Ele falou assim para nós, olha, vocês trabalhem,
façam aí o que vocês vão fazer, mas um dia vocês vão parar com tudo. O resto é com você, não é? A gente já sabe que inútil é trabalhar demais, em demasia. E deixa eu falar, isso é libertação também, irmãos. É libertação quando a gente sabe que existem horas de trabalho, existem horas, sabe? Inútil vos será deitar tarde, levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeasse. É evidente que isso não tem nada a ver com os turnos, isso aí não tem a ver com os turnos, não é? Mas isso tem, eu sei que aqui eu estou falando para a gente que tem que às vezes levantar de madrugada mesmo, né? Só que depois você pode dormir cedo, não é? Ou de tarde, sei lá. Então você tem que fazer. É evidente que quando nós estamos falando com turnos, né? Não tem a ver com isso, mas aí você vai saber. Agora, quando você entra, acarreta trabalhos, onde você então, porque tem um tempo livre, já vai para outro trabalho, Cuidado, você precisa ter um tempo de descanso. A gente, por exemplo, já sabe, nós precisamos de umas 8 horas para dormir. Só que a vida é só dormir, não é? Nem todo mundo precisa das 8, mas o conselho médico é que seja aí entre 7 a 8 horas. Alguns precisam de 6, mas a maior parte, a medicina diz que a maior parte das pessoas precisa entre 7 a 8 horas de descanso. E a Bíblia fala, e aí a gente tem que entrar na palavra também. Se a Bíblia fala que inútil é deitar tarde, levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem, então eu preciso compreender que a verdadeira, a genuína libertação está também em eu ser mordomo do tempo. Então veja bem, a verdadeira libertação está em ser mordomo do dinheiro, mas está também em ser mordomo do tempo. A verdadeira libertação está em entender o que é de Deus, entenda isso, o que é de Deus e ponto final, sabe? É interessante que as pessoas às vezes falam, nossa, os cristãos têm que entregar o seu dízimo, né? Você entrega dízimo, a gente tem que ser consciente do que o dízimo é para nós, irmão. Só que às vezes as pessoas não falam das suas prisões, o tanto que elas gastam de tabaco, o tanto que elas gastam de bebidas alcoólicas, sabe? Gente que só de somar tabaco, bebida alcoólica, que, vamos lá, se a gente já sabe o que o tabaco faz bem para o físico? Não faz mal. A bebida alcoólica em excesso faz bem para o físico? Não faz mal. Então você vai somar o dinheiro gasto com estas coisas e vai somar o prejuízo para a sua saúde. Aí você vai, então já que a gente está fazendo comparação, aí você que é livre em Cristo Jesus, você não fica gastando com estas coisas, certo? Você que é livre em Cristo Jesus, você não vai gastar em demasia com bebidas alcoólicas e nem vai ser alguém que vai tomar bebidas alcoólicas de qualquer maneira. A gente já sabe o princípio da palavra. A gente não pode, por exemplo, se embriagar, não é, com vinho que a contenda. A gente precisa se encher do Espírito, não é? Nós temos os princípios bíblicos da palavra, então a gente já sabe, não é? Nós não somos, nós precisamos ser mordomos, então, disso também. E a nível de tabaco, nós entendemos que é algo que aí nós temos que buscar a libertação completa. Então, busque, você que está com a gente na transmissão, ou mesmo se tivermos pessoas aqui, entenda que isso é para o nosso bem, isso é para o nosso bem. Então, se alguém que ainda não conseguiu se livrar do tabaco, entenda que é propósito de Deus para que você seja genuinamente livre, que você seja livre também do tabaco, onde você não vai estar gastando naquilo que não é pão e nem prejudicando a sua saúde. E a receita é: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, tudo que seja, como eu disse, não é, excessos em compras, em geral. Aí pode ser homem, mulher, é porque às vezes você não está comprando nada, não tem a ver com vício, não tem a ver com vício físico, né? Mas às vezes é o vício da compra realmente. E tem muitos compradores compulsivos. Então isso é vício. Então isso não é um vício que você vai estar ingerindo, né? Algo que você vai estar fazendo mal para o corpo, mas de alguma maneira está fazendo mal para a sua saúde emocional.
está fazendo mal para as suas emoções, vai fazer mal. E lá na frente isso aí pode trazer consequências também para sua conta bancária. Não é? Agora, você pode ter certeza que tudo que você faz, cumprindo o princípio de Jesus, que disse assim, olha, onde tiver o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. Quando ele disse assim, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça, aonde outras coisas, né, que a gente já sabe que corroem, coisas passam. Mas em detrimento disso, em vez de você fazer aqui na terra, a Bíblia fala para você fazer na eternidade. Jesus falando isso. E aí ele diz assim, porque aonde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Então, já partindo para a conclusão dessa mensagem, eu quero justamente perguntar para você, onde está o seu tesouro? Porque são palavras de Jesus. Porque aonde estiver o seu tesouro, está o seu coração. Então essa é uma palavra para nos fazer pensar, cada um de nós. Na conclusão dessa palavra, deixa eu dizer, nós estamos aqui entrando em várias questões. Uma das coisas que hoje, muita gente ainda precisa ser livre, é do medo. Eu estava lá em Moçambique, e para já, como eu já compartilhei, para entrar, eu era para ir para Malawi e fui parar em Moçambique. Eu ia depois para Moçambique, né? Mas a gente precisa fazer as coisas e entender que o que Deus quer vai acontecer. E eu tinha certeza que era para acontecer, mas não foi possível embarcar para o Malawi. Eu falei, então, se não vou para o Malawi, então eu vou para onde, não é? O Senhor for enviando. E aí eu consegui, um dia depois, embarcar para Moçambique. E fui parar direto na beira. Aí depois eu fui entender algumas coisas. Eu cheguei na quinta-feira, na sexta-feira o presidente pronunciou-se. Aí o presidente pronunciou para que, a partir do sábado, entrassem restrições. E aí afetou assim cheio os seminários. Aí o pastor Adelino, que é o presidente da igreja lá em Moçambique, pastor Mozinho é o presidente da missão em Moçambique, o pastor Adelino é o presidente da igreja. E o pastor Adelino, ele ficou mal mesmo. Eu estava com ele, estava até com ele no momento do pronunciamento. E ele ficou mal, e ele falou, missionário, e agora? Eles me chamam lá de missionário. Missionário, e agora? O que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos fazer na mesma. Mas como? Eu falei, vamos orar. Vamos orar e pedir ideias ao Senhor. E ele ficou mesmo aflito. Ele estava mal. Porque na realidade já tínhamos feito mudanças, enfim. E lá o governo é muito repressor mesmo. Ele é repressor. Então lá se uma pessoa, por exemplo, lá estava o horário de recolher, 10 horas. Se a polícia pegar alguém depois das 10, ele leva para a cadeia, aí a pessoa passa na esquadra à noite e ele tem que limpar a esquadra. Isso é comum. Só por ser pego depois da hora. Ele não leva uma multa, ele já vai direto para a esquadra. As coisas são diferentes. Agora você imagina um seminário, né, organizando um seminário, e entraram várias restrições, diminuíram-se as reuniões normais para, parece-me que 50, alguma coisa assim, acho que foram 50. E agora, o que vamos fazer? E eu lembro que eu vi que ele estava mesmo mal. Eu falei, vamos orar. Eu peguei e falei para ele, pastor Adelino, vamos ali. Lá tem, a beira é beira-mar, é chamado de beira porque fica, né, a beira-mar. Eu falei, vamos lá. E estava calor, né? Vamos lá para a praia. Não é praia de banho, é praia mais portuária e tal. Estava muito escuro de noite, não tem iluminação lá. Eu falei, mas vamos para lá. E nós fomos para lá e nós fomos para lá orar. Aí você já vai e fica com o Senhor. E nós tivemos um tempo de oração. E
E aquilo foi libertador. Foi mesmo libertador. E o certo é que nós tínhamos que tomar as decisões. E nós tomamos a decisão, né? Também em consenso com o pastor Mouzinho, que é o presidente da missão lá. A gente precisou se pegar outras informações, né? Porque era um seminário, né? Era uma conferência. Então, para uma conferência, o governo também dava outras possibilidades, mas tinha que ter liberações. Enfim, era muita coisa. E não dava tempo. Eu falei, bom, agora a gente precisa entender qual é a autoridade maior sobre nós. Certo? O que Pedro fala? Antes, obedecer a Deus do que aos homens. E há coisas que aí a gente tem que entender. O que nós fazemos? A gente tinha a liberdade diante da lei, mas pela lei lá é tudo muito burocrático. Então, tipo assim, uma conferência pode ter 150 pessoas, só que você tem que ter o papel. Não dava tempo para papel. Então, nós falamos, nós precisamos ir em frente. E aí eu falei, vai e comunica às autoridades, nós vamos fazer. E foi comunicado às autoridades. A gente não tinha o papel, mas comunicamos, já tínhamos, né, todo o processo. Irmãos, fizemos 2 seminários em Moçambique. Para a glória de Deus, foram excepcionais. Não tivemos nenhum problema com justiça, até porque a gente estava fazendo tudo dentro do protocolo, né, de segurança, tudo. Que lá é até engraçado. Lá eles falam que você tem que fazer o distanciamento. Aí você vê aquelas vans, que são os transportes públicos, chamados de chapa. Aí aquelas chapas, elas estão com 20 pessoas dentro. 20 para ser pouco, viu? Aquelas vans de 9 lugares que vão... tudo um em cima do outro. É uma coisa impressionante. Então, como que é? Aonde está o distanciamento? Enfim, mas na igreja tem que ter. É uma coisa impressionante. A igreja tem que ter. Entende? Mas o certo é que nós respeitamos os princípios e fizemos o protocolo. Irmãos, foram 2 seminários assim, mas o que eu estou falando, nós temos muita experiência disso. São trabalhos realizados desde 99. Eu vou para Moçambique desde 2002. Então a gente tem muita experiência. E desses quase 20 anos que eu estou lá, foi um dos tempos, assim, a nível de seminário, mais produtivos que tivemos, para a honra e para a glória do Senhor. Como Deus fez as coisas. Agora, e se nós ficássemos presos pelo medo? Então, na conclusão dessa mensagem, eu queria perguntar também: se somos genuinamente livres, será que o medo pode nos dominar? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nesse tempo de pandemia, nós temos vindo a falar desde o início dela. Nós não podemos ser guiados por uma pandemia, irmãos. Nós não podemos ser guiados pela palavra de homens. Nós somos, claro, o máximo possível que pudermos ser obedientes às nossas autoridades, nós seremos. Mas nunca se esqueça que às vezes as autoridades querem nos levar a desobedecer às ordens celestiais. Uau! E aí? Existem muitos países que não pode ser cristão. E aí? Não vai ser cristão então? Vai para o inferno? E nós? Imagina se o irmão André, talvez aqui muitos não ouviram falar do irmão André, fundador de Open Doors, Portas Abertas, testemunhos incríveis. O irmão André era o maior contrabandista de Bíblia que já houve. Ele ia para a Rússia, ele ia para países fechados, né? Os países comunistas, ele ia com seu fusquinha cheio de Bíblias. Mas ele ia com a palavra de Deus para ele ir. Quantas vezes ele parava e o Senhor fazia com que as Bíblias ficassem invisíveis diante dos guardas, diante das autoridades. Irmãos, a gente precisa tomar esse espírito de ousadia em vez de viver com medo.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na conclusão dessa mensagem, eu quero levar realmente nós pensarmos, somos genuinamente livres, porque se nós somos genuinamente livres, nós expressamos, a nossa expressão aqui é do reino de Deus na terra, é da manifestação do reino de Deus na terra, e não viver aqui na terra rodeado das coisas terrenas, não, é viver aqui na terra rodeado das coisas celestiais. É viver aqui na terra, mas entendendo, eu sou a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Eu fui chamado não para me conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da minha mente, para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu quero animar você a que você seja realmente livre. Entender que para nós sermos livres, nós precisamos permanecer na palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não posso estar cometendo pecado, porque todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu queria que você se colocasse em pé. Temos mais um versículo. Coloque, por favor, este versículo. Eu quero ler com vocês. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas olha só, a parte B do versículo. É preciso pensar na A e pensar na B. É preciso pensar na A, porque a gente acabou de ver o versículo 34 de João 8, dizendo que Jesus falando em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. E aqui está João falando que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas olha essa expressão, para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo, para que eu seja genuinamente livre. Aleluia. Vamos ler juntos o para isto, vamos lá. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vocês podem ler mais uma vez, enquanto eu bebo água, por favor? Vamos lá. Eu posso ser genuinamente livre. Eu preciso ser genuinamente livre. Hoje é um dia que você vai precisar, como eu, nós vamos precisar pensar, realmente, tem alguma coisa que está nos prendendo? Isso, como eu disse, não tem a ver apenas com quem teve algum problema de possessão demoníaca. Não tem nada a ver, porque, como eu disse, tem gente que tem mais atitude demonizada do que, às vezes, quem tem possessão demoníaca. Então, o que eu preciso é me livrar do pecado e viver a vida com Deus. A minha vida tem que ter impacto do céu aqui na terra. Eu tenho que ter um impacto do céu aqui na terra. A minha vida tem que ser uma manifestação de Deus aqui na terra. Eu preciso ter Jesus na minha vida para que eu possa replicar as obras dele aqui na terra. A promessa que eu tenho é que aqueles que crerem nas Escrituras, o Senhor Jesus, aqueles que creem em mim, aqueles que crerem genuinamente em Jesus, obras iguais ele fez, fariam e ainda maiores. Nós podemos ser a resposta de Deus para as pessoas nesse tempo. Mas eu pergunto para você, como que eu serei uma resposta para quem está com medo, se eu estiver com medo? Então não é tempo de forma nenhuma da gente ficar prisioneiro de uma pandemia, prisioneiro do medo. Eu sempre falo, faça os seus cuidados, mas seja livre. Não faça prisioneiro porque, não, se eu não fizer o vírus, meu irmão, se não for Jesus na causa, se não for Jesus na causa, meu irmão. Eu sou livre verdadeiramente em Cristo Jesus. É Ele, como vimos aqui pela palavra. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, irmãos, que nós sejamos vacinados com o sangue de Jesus essa noite. Que a gente seja vacinado com o sangue de Jesus, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Feche os seus olhos, por favor.